Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 1. O conteúdo estudado essa semana foi números racionais, que são números que são escritos em forma de fração. Atividade 1. Um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica, muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica e etc. Ele contém uma escala graduada, em que o ponteiro central é o zero. As extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor de medição em cada instante. A escala de um amperímetro, ilustrada na figura abaixo, está dividida em 8 regiões, de 1 a 8, e cada uma delas representa um intervalo de 10 unidades. Então, nós temos aqui a escala representada através da reta numérica. Durante uma medição, foram encontrados os valores menos 731,25 avos e 327,20 avos. Esses valores se apresentam respectivamente em quais regiões? Na região 2 e na região 3, ou 2 e 6, ou 7 e 3, ou 7 e 6. Primeiramente, para localizar uma fração na reta numérica, o ideal é transformá-la em um número decimal. E para isso, nós vamos dividir o numerador pelo denominador. Então, 731 dividido por 25. 73 dividido por 25 é igual a 2. 2 vezes 25, 50. 50 para 73, 23. Desço o 1. 231 dividido por 5 é igual a 9. 9 vezes 5, 225. Para 231, sobram 6 unidades. Coloco 0 no dividendo. Por esse primeiro zero do dividendo, eu coloco vírgula no quociente. 60 dividido por 25, 2. 2 vezes 25, 50. 50 para 60, vão sobrar 10 unidades. Coloco mais um zero no dividendo. 100 dividido por 25, 4. 4 vezes 25, 100. 100 para 100 é igual a 0. Então, menos 731,25 avos é igual a menos 29 inteiros e 24 centésimos. 327,20 avos. Vamos agora dividir 327 por 20. 32 dividido por 20, 1. 1 vezes 20, 20. 20 para 32, sobra 12 unidades. Desço o 7. 127 dividido por 20, 6. 6 vezes 20, 120. Para 127, sobram 7 unidades. Para continuar a divisão, nós vamos colocar 0 no dividendo, vírgula no quociente. 70 dividido por 20, 3. 3 vezes 20, 60. 60 para 70, 10. Vamos colocar mais um 0 no dividendo. 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 20, 100. 100 para 100, 0. Então, 327,20 avos equivale a 16 inteiros e 35 centésimos. Bom, voltando à nossa reta, nós vimos que a fração menos 731,25 avos equivale a menos 29 inteiros e 24 centésimos. E a fração 327,20 avos equivale a 16 inteiros e 35 centésimos.
Bom, o primeiro está menos 29 inteiros e 24 centésimos, está entre menos 20 e menos 30, bem pertinho do menos 30. Então, está exatamente no intervalo 2. E 16 inteiros e 35 centésimos está entre 10 e 20, no intervalo 5. Então, a resposta correta, voltando às opções, é a alternativa B. Atividade 2. A escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em conjunto com seus alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas e, para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevesse em cada uma um número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais escritos nela em ordem crescente, ou seja, os números deveriam ser colocados corretamente um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo. Entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha que fica entre 1 negativo e 7 décimos é 3/4, meio, 8/4 ou 4/7, 4 inteiros e 7 décimos. Primeiro, vamos transformar a fração em decimal, para facilitar a localização. 3 dividido por 4, tem como dividir 3 por 4? Não. Então, eu começo colocando 0 no dividendo, 0 com vírgula no quociente. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Para continuar, eu continuo colocando mais um 0 no dividendo. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, 0. Então, 3/4 equivale a 75 centésimos. E temos a fração 8/4. 8 dividido por 4 é igual a 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 8, 0. Então, 8/4 equivale a 2 inteiros. Vamos à resposta correta? O número que está entre 1 negativo e 7 décimos é... Então, 3/4 é igual a 75 centésimos, que é maior que 7 décimos. 8/4 é igual a 2, também maior que 7 décimos. 4/7 também é maior que 7 décimos. Então, a resposta correta é meio, que está aí na alternativa B. Atividade 3. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas utilizando os símbolos maior que ou menor que. 3,5 graus abaixo de 0 e 1,3 graus acima de 0. Lembrando que abaixo de 0, temperatura negativa. Acima de 0, temperatura positiva. Nós já sabemos que o número negativo, ele é sempre menor que o número positivo. Então, 3,5 graus abaixo de 0 é menor que 1,3 graus acima de 0. 8
décimos abaixo do nível do mar e 1 metro abaixo do nível do mar. 8 décimos abaixo do nível do mar, altitude negativa. E entre dois números negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero. Quem está mais próximo do zero? 8 décimos ou 1? Quem está mais próximo do zero é 8 décimos. Então, 8 décimos abaixo do nível do mar é maior que 1 metro abaixo do nível do mar. Letra C, saldo positivo de R$ 85,20 e saldo positivo de R$ 52,10. Entre dois números positivos, o maior é aquele que está mais distante de zero. Então, R$ 85,20 é maior que R$ 52,10. Saldo negativo de 5 gols e saldo zero. O zero, ele é sempre maior que o número negativo. Então, o saldo de 5 gols negativos é menor que zero. Sistematizando conceitos. Todo número racional pode ser escrito na forma de número decimal, por meio de uma decimal exata, por exemplo, o 3/4, que nós já vimos, que equivale a 75 centésimos, ou de uma dízima periódica, por exemplo, 1/3, que equivale a 0,3333 infinito. Então, a dízima periódica é aquele número que é aquela divisão que não é exata. E ela vai aparecer uma sequência infinita de números, né? Iguais que se repetem. Que é também chamado de período. No caso do exemplo 1/3, o período é o número 3, que é o fator que se repete. Racional lembra razão, que em matemática lembra comparação pela divisão. Atividade 4. A figura 1 representa dois tubos de vidro, T e M, de mesma medida, cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2 representa os dois tubos T e M, após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T. Então, pegou-se o líquido do tubo M para completar, né, a quantidade de líquido do tubo T. Enchendo-o. Nessas condições, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 é 1/10, 2/3, 4/7 ou 11/10. Então, vamos analisar a situação. O tubo T, ele foi dividido em 5 partes e 3 partes estão preenchidas. Então, 3/5 do tubo está preenchido pelo líquido. O tubo M, ele foi dividido em 4 partes e tem 2 preenchidas. Então, a metade desse tubo está preenchido. Quando nós somarmos esses dois líquidos, o que nós vamos ter? Então, lembrando que na adição nós podemos fazer o MMC, ou então eu posso fazer denominador vezes denominador, e no numerador eu vou multiplicar cruzado, começando sempre do primeiro termo, 3 vezes 4 mais 5 vezes 2. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 12 mais 10, 22, e conservo o denominador 20. 22 e 20 são pares, eu posso simplificar dividindo por 2. Metade de 22, 11. Metade de 20, 10. Então, 11/10 é a quantidade total de líquido. Na figura 2, quando eu despejo, né, eu tenho 11/10 de líquido. Quando eu despejei, eu enchi totalmente o tubo T. Então, 11/10 vai ser igual a quê? A um tubo cheio, que equivale a 10/10, mais, né, esses 10/10 equivale ao líquido que está agora no tubo T. Se dessas 11 partes eu tirei 10, vai sobrar quantas? Vai sobrar 1/10. E esse líquido que sobrou é exatamente
o líquido que vai estar no tubo M. Então, conclusão. A quantidade de líquido que nós temos no tubo M é 1/10 do total de líquidos que havia no início da situação problema. Atividade 5. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre racionais e calcule o resultado dessas operações. O produto entre 1/2 e 2/10 negativos e 6/10. Então, na multiplicação de números decimais, nós vamos primeiramente multiplicar normalmente. 6 vezes 2, 12, vão 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. No primeiro fator, eu tenho uma casa decimal. No segundo fator, também eu tenho 1. Então, se eu tenho duas casas decimais, na resposta também nós vamos deixar duas casas decimais, contadas da direita para a esquerda. Então, colocando a vírgula à esquerda do zero, eu tenho que colocar uma casa decimal para completar a parte inteira, que eu vou colocar o número 0. Negativo vezes positivo, negativo. Então, 1,2 vezes 6/10, 72 centésimos negativos. O quociente entre menos 1/2 e 2/10 e 6/10. Quociente é a divisão. Para dividir, primeiro eu vou igualar as casas decimais. Então, caminhando com a vírgula uma casa para a direita, por quê? Porque os dois números já têm uma casa decimal, nós vamos dividir 12 por 6, que vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 12 para 12, 0. Negativo dividido por positivo, negativo. Então, menos 1/2 e 2/10 e 6/10 é igual a menos 2. Letra C, a soma entre menos 1/2 e 2/10 e 6/10. Lembrando que quando eu vou somar, se os números têm sinais diferentes, né? Olha, positivo vezes positivo, positivo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair e conservar o sinal do número maior. 1/2 e 2/10 menos 6/10 equivale a 6/10. Quem é maior? 1/2 e 2/10. Ele é negativo, a minha resposta será negativa. Na letra D, nós vamos calcular a diferença entre menos 1/2 e 2/10 e 6/10. Então, se eu vou calcular a diferença e 6/10, ele é um número positivo, negativo vezes positivo, negativo. Então, aqui nós vamos ter dois números de sinais iguais. Sinais iguais, eu faço o quê? Eu somo e conservo o sinal. Então, 1/2 e 2/10 mais 6/10 vai dar 1/2 e 8/10. Se os dois são negativos, resposta negativa. Lembrando que eu tenho que ter muita atenção que esse menos apareceu da diferença que está lá no enunciado do exercício. Então, quando eu for analisar o sinal, eu não posso analisar só 1/2 e 2/10 negativos e 6/10 não. Eu tenho que analisar a operação que foi efetuada. Menos 2/3 elevados à quarta potência. Elevar um número à quarta potência é multiplicar esse número por ele mesmo 4 vezes. E se a base é negativa e o expoente é par, eu já sei que a minha potência será positiva. 2 multiplicados por ele mesmo 4 vezes, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 3 multiplicados por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, nós vamos ter 16/81 avos positivos. Letra F. O produto entre 4 e menos 1, 16 avos. Na multiplicação, negativo vezes positivo, negativo. Sinais diferentes, produto negativo. Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 4, 4. 16 avos que eu posso simplificar. 4 e 16 são divisíveis por 4. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. Então, resposta, menos 1/4. Letra G,
7 décimos elevados ao cubo é 7 décimos multiplicados por ele mesmo 3 vezes. 7 décimos vezes 7 décimos. 7 vezes 7, 49. Eu tenho quantas casas decimais? 2. Então, na resposta também eu vou deixar 2. Agora, nós vamos pegar 49 centésimos e multiplicar pelo terceiro fator, chegando assim a 343 milésimos. Agora, eu tenho 3 casas decimais. Na resposta também eu vou deixar 3 casas decimais. Letra H, menos 5 elevados à quarta potência. Expoente negativo, base negativa, expoente par, potência positiva. Então, 5 elevado à quarta potência é 5 multiplicados por ele mesmo 4 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, menos 5 elevado à quarta potência é igual a 625. E assim nós encerramos a correção das atividades da primeira semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 4.